Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje, juntamente com a turma do 8º ano, nós vamos dar sequência à nossa aula sobre sistemas. Porém, hoje nós vamos falar sobre sistema esquelético. E eu já montei um esqueminha aqui para facilitar um pouquinho para a gente, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de eu começar a falar do sistema esquelético, nós temos que ver alguns conceitos, né? Por exemplo, o conceito de osso, né? O que vem a ser o conceito de osso? Osso nada mais é do que um tecido rígido, né? Formado por células ósseas, que vai ter função de sustentação, proteção, fixação muscular, formação de sangue e reservatório de íons, tá? Sustentação como? É por nós termos os ossos, é que nós conseguimos nos manter nesta posição ereta, nesta posição de pé, certo? Eles promovem essa sustentação de toda a nossa massa corporal. Proteção. De que forma eles protegem? Alguns ossos do nosso corpo vão fazer a proteção de alguns órgãos internos, como o nosso cérebro, nosso coração e nossos pulmões. Nosso cérebro é protegido pelo nosso crânio, né? Nossa caixa craniana. Nossos pulmões e nosso coração estão revestidos pela nossa caixa torácica, certo? Em conjunto com a nossa coluna vertebral estão as nossas costelas formando a nossa caixa torácica. Fixação muscular. Fixação muscular confere o quê? Exatamente o nome já fala, fixar os nossos músculos. Nosso tecido muscular, né, os nossos músculos, eles precisam estar fixados a uma parte rígida, que são os nossos ossos, tá bom? Formação do sangue. Nós vamos ver daqui a pouquinho que existe a medula amarela e a medula vermelha. E a medula vermelha vai ser responsável pela formação desse sangue, tá? Vamos falar um pouquinho dela também. Reservatório de íon. O que é íon, né? Bom, nós temos vários íons, né, que nós estudamos em química e aqui ele aparece. O íon cálcio, por exemplo, né, são substâncias que o organismo precisa, tá? Nesse caso aqui, para conferir a rigidez dos nossos ossos. Por isso a importância de nós fazermos a nossa nutrição desde pequenos, né, ou melhor dizendo, quando pequenos, uma grande quantidade de leite, de iogurte, de queijos, alimentos que são ricos em cálcio, certo? Bom, visto o conceito de osso e a função do osso, tá? A gente vai agora para a constituição dos ossos, como está colocado aqui, ó. A constituição dos ossos, ele é dividido em periósteo, tá? E endósteo. O que vem a ser o periósteo? O periósteo ele vai ser o tecido conjuntivo que vai revestir a superfície externa do nosso osso. Já o endósteo é o tecido conjuntivo que reveste as cavidades do osso, incluindo os espaços. Nós temos vários encaixes que precisam ser revestidos e é o endósteo que vai fazer esse revestimento, inclusive de cavidades medulares também. Bom, a constituição do osso, tá bom? Na constituição do osso, ainda falando, nós temos também a medula óssea, tá? Além do periósteo e do endósteo. E a medula óssea, ela vai ser dividida em dois tipos, tá bom? Nós temos a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela, ela vai ser responsável, ela vai ser constituída de tecido adiposo, que nada mais é do que a nossa gordura, certo? Por isso ela tem essa cor, ok? E a medula óssea vermelha vai ser aquela responsável por produção de células sanguíneas, tá bom? Vamos colocar aqui, produção de sangue, né, de células sanguíneas, ok? Mais precisamente as nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão do esqueleto humano adulto, ok?
ok? De que forma se dá essa divisão de esqueleto humano adulto? Lembrando que os ossos de um adulto são em número de 206. Então, o ser humano adulto, em seu esqueleto, ele tem 206 ossos, tá? E esse esqueleto ele vai estar dividido em dois: esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele vai ser constituído pela nossa cabeça, nosso pescoço e o nosso tronco, tá? Já o esqueleto apendicular vai ser formado pelos nossos membros superiores, que são os nossos braços, ok? E os nossos membros inferiores, que são as nossas pernas. Então, aí se dá essa divisão, tá bom? Do nosso esqueleto axial e apendicular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos ossos, tá bom? Os ossos eles se classificam de acordo com a sua forma, certo? E aí eles recebem nomes diferenciados. Vamos lá. Os ossos chatos ou ossos planos são aqueles cuja largura e comprimento são maiores que a sua espessura, ok? Então eles são maiores em largura, maiores em comprimento, mas pequenos em espessura. Por isso o nome de ossos chatos. E exemplos que nós temos desses ossos são a nossa escápula, tá? Esse osso que nós temos aqui atrás, ok? E os ossos do nosso crânio também, os ossos que formam o nosso crânio, tá? No caso, parietais e osso occipital. Bom, ossos curtos, tá? Os ossos curtos, eles vão ter uma equivalência das 3 dimensões, ou seja, eles vão ser parecidas as dimensões, tanto de largura, quanto de espessura e de comprimento. E exemplos desses ossos, nós temos os ossos das nossas mãos, que nós chamamos de carpo, e os ossos dos nossos pés, que nós chamamos de tarso. Então, carpo, osso das mãos, e tarso, ossos dos nossos pés. Observa que eles são pequenos, ó, eles têm praticamente, tá, as mesmas dimensões de tamanho, espessura e largura, ok? Bom, o próximo são os ossos irregulares. O nome mesmo já diz, osso irregular, ele não tem uma forma definida. E onde eu encontro esses ossos irregulares? Na nossa coluna vertebral, que nós podemos chamar de vértebras. Nós temos várias vértebrazinhas ligadas por discos, tá? E eles são todos irregulares, o formato da vértebra é bem irregular, tá bom? Então, a esses ossos a gente chama de irregulares, os ossos da nossa coluna vertebral. Ossos alongados, tá? O osso alongado ele vai possuir características do osso longo, que está colocado aqui, ó. Porém, ele não possui canal medular, ele não vai ter esse espaço de canal medular. Exemplos de ossos alongados são as nossas costelas, tá bom? Nós temos as costelas que ficam na parte aqui da nossa frente, né? E as costelas que ficam atrás, que são as intercostais, certo? Também nós temos os ossos pneumáticos, tá? Que são ossos pneumáticos? São aqueles ossos que são ocos, ok? Com cavidades cheias de ar, daí o nome pneumático, tá? E quais são esses ossos? Os ossos da nossa fronte, tá bom? Nosso temporal, esses ossos aqui, e o nosso mandibular, nosso maxilar, que é esse osso aqui. Tá bom? Então, maxilar, frontal e temporal são exemplos de ossos pneumáticos, ossos que são ocos, cheios de ar. Agora sim, o nosso osso longo. Bom, o osso longo ele vai ter um comprimento maior do que a sua largura e espessura, tá bom? Então, aparecer um osso longo com espessura e largura menores que o comprimento, aí eu tenho um osso, tá? Aliás, comprimento maior e largura e espessura menores, eu tenho o osso longo.
Exemplo desses ossos, temos o nosso fêmur, que é esse osso aqui da nossa coxa, né, que a gente fala, tá? Observe, ele é considerado o maior osso do corpo humano, tá bom? Não esquecendo, o nosso fêmur, o nosso rádio e a nossa ulna. O que é o rádio e a ulna? São os ossos do nosso antebraço, tá bom? Então, olha só, aqui eu digo que eu tenho o rádio, é esse osso que passa bem aqui, certo? E aqui embaixo eu tenho a ulna, são os ossos longos, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura desses ossos longos. Os ossos longos, eles vão possuir fases, ok? A parte longa do osso eu chamo de diáfise, tá? Ela é constituída de tecido ósseo compacto, proporcionando resistência. Então, essa parte mais longa do osso eu chamo de diáfise, que vai conferir a resistência ao osso. E temos as extremidades do osso longo, né? As duas pontas, as duas extremidades, as quais eu vou chamar de epífise, tá? Então, a epífise, ela se articula com outro osso. Então, é um osso, tá? Olha aqui, eu tenho uma epífise aqui, elas vão se encaixar, podendo manter esse movimento aqui do nosso braço, tá bom? E não somente do nosso braço, de outras partes do nosso corpo também. É formada por uma fina camada de osso compacto que reveste o osso esponjoso e ela é coberta por cartilagem, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a localização dos ossos, tá? Bom, vamos falar dos membros superiores e inferiores. Os membros superiores, eles realizam movimentos amplos e dedos, movimentos delicados e precisos, tá? Então, nós temos a nossa clavícula, tá bom? Nós temos a nossa escápula, como eu falei para vocês, que fica aqui atrás. Nós temos o nosso húmero, que é o nome desse osso do braço aqui, tá? Nós temos o rádio, que é esse osso aqui, ó, tá bom? A gente coloca o dedão bem aqui, posicionamento, tá? E falamos rádio. A nossa ulna, que é esse outro braço que tá aqui. E os ossos do carpo, que eu tenho aqui na minha mão, que eu citei ainda agora há pouco. Nós temos o carpo, que ele fica bem aqui nessa região. Os metacarpos, que são esses mais aqui nessa região. E as falanges, que são esses nossos ossinhos curtos que eu falei ainda agora há pouco, certo? Que formam os ossos da nossa mão. Dos membros inferiores, são importantes também na sustentação do peso do nosso corpo e na locomoção de nós, nós somos bípedes, né? Nós nos movimentamos apenas por duas pernas, ok? Bom, aí eu tenho a nossa bacia, né? O nosso osso daqui da cervical, nós temos o nosso fêmur, temos a patela que se encontra aqui bem à frente do nosso joelho, a nossa tíbia, a nossa fíbula, os ossos do tarso, como eu falei agora há pouco, das mãos são o carpo, dos pés são os tarsos, metatarsos e também as falanges, ok? Bom, já falamos de ossos, já falamos da classificação, já falamos da função. Agora bora falar um pouquinho sobre as articulações, ok? As articulações são um local onde dois ou mais ossos vão se encontrar. Exatamente aquele encaixe, tá? Podem permitir ou não movimento aos ossos, ok? Não é porque é uma articulação que vai permitir um movimento, certo? Bom, aí nós temos três tipos de articulações: as imóveis, as semimóveis e as móveis. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. As articulações imóveis são aquelas que não realizam movimento, o nome já diz, imóvel, tá? Quais são os exemplos que nós temos desses ossos, dessas articulações? Os ossos do nosso crânio. Você não consegue, os ossos são vários, né, que formam um encaixe e formam a nossa caixa craniana, mas eles não têm articulações móveis, eles são articulações consideradas imóveis, os seus encaixes não se movimentam, tá? Articulações semimóveis
são aquelas que permitem alguns movimentos, por exemplo, que são o caso das nossas vértebras, nossos ossos irregulares, que nós falamos ainda há pouco. Nós podemos fazer apenas alguns movimentos, não todos, certo? Por isso são consideradas articulações semimóveis. E as articulações móveis permitem vários tipos de movimento. As extremidades dos ossos se encaixam e são revestidas por cartilagem. Por exemplo, o osso do nosso ombro, ó, observe o movimento que eu faço, ok? O meu braço, né, ele realiza vários movimentos para frente, para trás, movimento circular. E os ossos também do nosso joelho, né? Nós podemos virar o nosso pé para o lado, para frente, né? Não para trás, porque pode quebrar, mas a gente consegue vários movimentos dos nossos ossos, tá? Com as nossas articulações. Bom, as articulações móveis, tá? Elas podem ser de dois tipos. Elas têm o tipo de encaixe ou articulação em bola que a gente fala, e tem tipo dobradiça, tá? Esses são os dois tipos de articulações que nós temos. Bom, vamos falar da articulação do tipo encaixe. É aquela que vai permitir a movimentação em vários sentidos. A cabeça de um osso desliza na cavidade do outro. Exemplo, a articulação do braço com o ombro. Esse que eu falei para vocês, olha. Eu posso movimentar, né? Fazer um movimento circular, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, aqui eu tenho o tipo de articulação encaixe ou bola, tá bom? E o nosso tipo de encaixe agora, né? O tipo de articulação do tipo dobradiça. É aquela que vai permitir o movimento para frente e para trás. Exemplo, a articulação do nosso joelho, né? Nós fazemos o movimento para frente e para trás com a nossa perna, porque nós temos esse tipo de articulação que é chamado de dobradiça, né? Dobradiça porque é parecido com uma dobradiça de porta, de janela, que você faz esse movimento para frente e para trás. Bom, nós sabemos que a coluna, os nossos ossos, enfim, se isso não for bem cuidado, se nós não tivermos um metabolismo bem cuidado desde o início, desde que a gente nasce, né, sai da barriga da nossa mãe, até quando a gente se torna adulto, nós acabamos por adquirir problemas nos ossos, né? E existem algumas deformações da coluna. Nós vamos citar 3 dessas deformações aqui agora, que são muito importantes, principalmente para vocês que são alunos, ok? Nós temos aí a lordose, a cifose e a escoliose. Essa aí é para falar com vocês, tá? Bom, a lordose vai ser a deformação que ocorre na região lombar, que se curva mais para dentro, bem aqui nessa região de baixo, tá? A cifose vai ser a deformação que ocorre na região dorsal, na curva mais para fora, ok? Bem nessa região daqui do centro da nossa coluna. E a escoliose, essa aí, né, que a gente fica falando com vocês, fulano, senta direito, ciclano, direita a cadeira, tira a mochila, encosta essa coluna na cadeira, tá bom? Senão você pode adquirir a escoliose, tá? Porque a coluna vai se deformar para o lado. Ela vai ficar como se fosse, tá, um S, tá bom? Fica torta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de problemas, né? E como é que eu posso evitar algum problema de osso e de articulação? Bom, antes de mergulhar de cabeça, por exemplo, em piscinas, rios ou mares, se certificar da profundidade adequada. Tá? A gente nunca deve se jogar em um ambiente, né, tomando banho, sem saber dessa profundidade que ele nos proporciona. Utilizar acessórios de proteção indicados para andar de bicicleta, skate e patins, que são EPIs, né, vamos dizer assim, de proteção aos nossos membros, né, ao nosso joelho, nossas pernas, o nosso cotovelo, tá, a nossa cabeça.
Usar sempre cinto de segurança no carro, mesmo no banco de trás. Por quê? Porque no momento de um impacto, o nosso corpo ele é lançado, né, para fora do carro, dependendo da força do impacto que apresenta no acidente, vamos dizer, por exemplo. Tá bom? E é muito importante, o cinto de segurança nesse momento ele vai nos ajudar muito. Estar atento e cuidadoso ao atravessar vias de circulação de carro também, para nós não sofrermos nenhum acidente, nenhum impacto forte, tá? Manter sempre a postura correta, isso é muito importante, eu falo muito isso com vocês na escola, né? Vamos sentar direito, vamos colocar a coluna reta na cadeira, né? Vocês sabem, que vai proporcionar, porque vocês sabem que o nosso corpo, gente, ele pesa, nossa massa muscular pesa, então às vezes a gente quer relaxar, né, quer jogar o corpo para frente, mas a gente tem que lembrar que a nossa postura vai ter a consequência no futuro. Se você se manter numa postura correta, você não vai adquirir doenças na sua coluna. Agora, se você vive, né, jogado, pode contar que você vai ser um excelente aluno todo torto no final da sua vida, tá bom? Cuidado com pancadas, quedas e movimentos bruscos. Não é porque a gente tem osso, não é porque a gente confere a rigidez do nosso corpo que a gente vai fazer movimentos bruscos, né? E ficar caindo todo o tempo, que é muito comum, né, na nossa adolescência a gente ficar caindo direto, enfim. Acidente de bicicleta, jogo de bola, enfim. Ter cuidado para a gente não estar fraturando nenhum dos nossos ossos. E curiosidades. Você sabia que os ossos são responsáveis por 14% da nossa massa corporal? Certo? Então, o nosso peso, ele também está influenciado pelos ossos, tá? E que o fêmur, como eu falei, é o maior osso do nosso corpo humano. Ele chega a medir 45 centímetros, tá bom? Que o menor osso do corpo humano é o estribo e está localizado no ouvido interno. Esqueci de falar para vocês, mas isso a gente vai falar numa outra aula, quando a gente for falar dos ossos todos da nossa cabeça. Nós temos dentro do nosso ouvido vários ossinhos. Nossa cabeça não completa é formada por vários ossinhos. E lá dentro nós temos o estribo, ele é considerado o menor osso do corpo humano, tá? E também vocês sabem que com a idade, né, de acordo com que a idade vai se avançando, né, o número de ossos vai diminuindo, pois ocorre a fusão de certos ossos. Olha só que interessante. Alguns ossos, né, tem 2 ossos, por exemplo, eles vão se fundir formando apenas um. É por isso que na nossa velhice, né, na fase de idoso, a gente tende a diminuir um pouquinho de tamanho, porque esses ossos, eles vão formar apenas alguns ossos desses, não são todos, ok? Bom, sem mais, a gente fica aqui com o desejo de um bom estudo para vocês, espero que tenha esclarecido bastante coisa sobre o sistema esquelético. Ficam aqui os meus votos de saúde, né, minhas recomendações para que a gente permaneça na nossa casa. Eu aqui do outro lado, vocês aí estudando. Qualquer dúvida é só contactar com a professora. Até a próxima aula. Beijo. Fiquem com Deus.